Seul é uma cidade que não espera ninguém. As pessoas caminham rápido, os semáforos mudam rápido, os trens chegam e partem rápido demais para quem pensa muito. É o tipo de lugar onde, se você para por alguns segundos, já se sente atrasado para a própria vida. E ainda assim, havia alguém em Seul que todos os dias precisava recomeçar do zero. O nome dela era Lívia. Todas as manhãs, exatamente às 7h12, Lívia acordava com a mesma sensação, como se tivesse chegado atrasada para um compromisso que não lembrava de ter marcado. O coração acelerava antes mesmo de abrir os olhos, e por alguns segundos ela ficava deitada, encarando o teto do pequeno apartamento em Ongai, tentando entender por que sentia uma saudade tão forte de algo que não conseguia nomear. O apartamento era silencioso demais para uma cidade como aquela. Pequeno, organizado, quase excessivamente organizado. Não havia nada fora do lugar, e isso, estranhamente, era o que mais a incomodava. Quando se sentou na cama, Lívia percebeu a primeira coisa que sempre esquecia. Havia algo escrito em sua mão, em letra conhecida, firme, quase reconfortante. Respire. Leia os bilhetes. Você já passou por isso. Ela soltou o ar devagar. Ótimo, então não é a primeira vez que eu acordo confusa, murmurou, tentando rir de si mesma. Na parede em frente à cama, vários papéis estavam colados em ordem quase obsessiva. Alguns eram práticos demais. Você mora aqui. Outros eram estranhamente afetivos. Você gosta de caminhar à noite. E alguns eram simplesmente estranhos. Não confie em pessoas que dizem confia em mim. Mas foi o caderno em cima da mesa que realmente prendeu sua atenção. Era velho, as bordas gastas, como se tivesse sido aberto e fechado centenas de vezes. Na capa, em letras grandes. Para Lívia. Leia todos os dias. Ela se sentou à mesa e abriu o caderno como quem abre uma carta que tem medo de ler. As primeiras páginas explicavam tudo com uma frieza quase clínica. Um acidente, uma lesão, a perda da memória recente. Nada de drama, nada de detalhes desnecessários. Apenas fatos. Lívia leu tudo em silêncio. Não chorou. Não gritou. Apenas sentiu um cansaço estranho, como se aquela informação não fosse nova para seu corpo, apenas para sua mente. Então é isso, sussurrou. Eu vivo um dia de cada vez. Literalmente. Ela fechou o caderno, mas antes de se levantar, algo a fez voltar algumas páginas. Ali, no meio de anotações objetivas, havia frases escritas com outra letra. Menos controlada. Mais humana. Você não precisa ter medo. Você continua sendo você. E logo abaixo. Se hoje for um dia ruim, tudo bem. Amanhã você não vai lembrar. Lívia engoliu seco. Mas foi a última anotação que fez seu coração errar uma batida. Existe alguém chamado Miguel. Ele aparece quase todos os dias. Ele faz piadas ruins. Estranhamente, ele fica. Ela repetiu o nome em voz baixa, como se testasse se ele combinava com a boca. Miguel. Nenhuma lembrança veio. Nenhuma imagem. Mas uma sensação veio. Uma sensação quente, familiar, como quando você reconhece uma música antes de lembrar o nome. Sem saber por quê, Lívia colocou uma jaqueta, pegou a bolsa já preparada, outra prova de que alguém cuidava muito bem daquela rotina, e saiu para a rua. Seul estava acordando. As lojas subiam suas portas, o cheiro de café invadia as calçadas, e as pessoas passavam por ela sem saber que, para Lívia, aquele era o primeiro dia de tudo. Ela seguiu o caminho anotado no caderno até uma pequena floricultura perto do rio An. O lugar parecia deslocado da pressa da cidade. Flores coloridas, uma música baixa tocando e um sino delicado pendurado na porta. Assim que entrou, foi recebida com sorrisos que pareciam ensaiados. Bom dia, Lívia, disse a senhora do caixa, com uma doçura cautelosa. Lívia hesitou. Bom dia, desculpa perguntar, mas a gente se conhece. A senhora sorriu com uma tristeza gentil. Todos os dias, querida. Antes que Lívia pudesse responder, o sino da porta tocou novamente. E então entrou o homem mais desajeitado que ela já tinha visto. Ele tropeçou no próprio pé,
Pediu desculpas ao ar, quase derrubou um vaso e terminou parado no meio da loja com uma flor presa na camisa, como se aquilo fizesse parte do figurino. Lívia não conseguiu segurar o riso. Você sempre entra assim? Perguntou. Ele levantou os olhos devagar, como se aquela pergunta fosse importante demais para responder de qualquer jeito. Só quando eu fico nervoso, disse. Ou seja, quase sempre. Ela riu de novo. E naquele instante, sem entender o motivo, pensou. Eu sinto que já ri disso antes. O homem respirou fundo, como quem cria coragem, e falou. Você deve ser a Lívia. O sorriso dela desapareceu. E você é? Ele abriu um sorriso meio torto, daqueles que não tentam impressionar. Alguém que te conhece um pouco mais do que você gostaria, e um pouco menos do que eu gostaria. Ela piscou, confusa. Isso era para ser romântico ou preocupante. Normalmente dá errado, ele respondeu. Mas hoje eu prometo tentar de novo. Ela inclinou a cabeça, curiosa. De novo. Ele congelou por um segundo. Depois sorriu. Digo, começar direito. E sem saber explicar por quê, Lívia teve certeza de uma coisa. Aquele homem, aquele dia, e aquela conversa. Não eram tão novos quanto pareciam. Miguel aprendeu algo importante muito antes de Lívia perceber que havia perdido a memória. Se ele explicasse tudo de uma vez, ela ficaria assustada. Se fingisse que não a conhecia, ela se sentiria sozinha. Então ele escolheu um meio-termo estranho, delicado e cansativo. Conquistá-la todos os dias, sem jamais cobrar que ela se lembrasse. Naquela manhã, depois da conversa desconfortável na floricultura, Miguel ficou parado por alguns segundos, observando Lívia arrumar flores como se estivesse tentando lembrar de algo esquecido no fundo do pensamento. Você trabalha aqui há muito tempo? Ele perguntou, casualmente. Lívia deu de ombros. Acho que sim, pelo menos foi o que um bilhete me disse hoje. Miguel sorriu de leve. Hoje? Ela o encarou. Você fala como se soubesse coisas demais. Eu sou curioso, ele respondeu rápido demais. E curioso demais costuma virar inconveniente. Isso eu posso confirmar, ela disse, rindo sem perceber. Miguel respirou aliviado. Ela estava confortável. Era um bom começo. Eles conversaram sobre coisas pequenas. O clima em Seul. As pessoas apressadas. O fato de Miguel sempre escolher flores erradas para ocasiões importantes, segundo ele mesmo, claro. Já dei crisântemos para uma pessoa que estava comemorando promoção no trabalho. Ele contou. Descobri depois que era flor de funeral. Lívia arregalou os olhos. Você terminou com essa pessoa? Não, ele respondeu. Ela terminou comigo, espiritualmente. Ela riu alto dessa vez. Miguel observou aquele riso como quem guarda algo precioso. Quando Lívia saiu da floricultura no fim do expediente, encontrou Miguel sentado no banco do outro lado da rua, fingindo mexer no celular. Você me seguiu? Ela perguntou, meio divertida, meio desconfiada. Não, ele respondeu. Eu só, coincidentemente me sento aqui todos os dias. Ela cruzou os braços. Todos os dias. Sim, ele percebeu o erro e tentou consertar. Quer dizer, hoje. Ela o encarou por alguns segundos, depois suspirou. Quer caminhar? Perguntou. Acho que, eu gosto de caminhar. Miguel sorriu. Você gosta mesmo? Eles caminharam pela margem do rio An, observando o reflexo dos prédios na água. Lívia falava pouco, mas prestava atenção em tudo. Em algum momento, ela parou de repente. Isso é estranho, disse. O quê? Miguel perguntou, tenso. Eu sinto que já confiei em você antes, ela falou devagar. Mas não lembro quando, nem por quê. Miguel sentiu o peito apertar. Às vezes a gente confia sem lembrar o motivo, respondeu. Não é tão ruim assim. Ela assentiu, pensativa. Na despedida, ele apenas acenou. Até amanhã, disse. Amanhã. Ela perguntou. Força do hábito. Ele sorriu. Até, quando você quiser. Na manhã seguinte, às 7h12, Lívia acordou com o coração acelerado outra vez. Leu os bilhetes. Leu o caderno.
e suspirou ao ver o mesmo nome anotado no meio das páginas. Miguel. Na floricultura, ela encontrou-o novamente, dessa vez tentando arrumar flores sem derrubar nada. Falhou. Você de novo? Ela perguntou. Uau! Ele disse, fingindo surpresa. Parece até destino. Ou perseguição, ela respondeu. Eu prefiro destino. Perseguição da cadeia. A cada dia, Miguel tentava algo diferente. Um café. Uma piada nova. Uma história inventada. E todos os dias, Lívia ria como se fosse a primeira vez. Mas havia algo que ela não conseguia ignorar. Miguel nunca se aproximava demais. Nunca tocava sua mão. Nunca fazia promessas. Como se tivesse medo de ir longe demais. Por que você sempre parece triste quando eu rio? Ela perguntou certa vez. Miguel hesitou. Porque algumas coisas são bonitas demais para durar, respondeu. Mesmo quando duram só um dia. Lívia sentiu um aperto estranho no peito. Naquela noite, sozinha em casa, ela voltou ao caderno e escreveu algo novo, com a própria letra. Ele não me trata como alguém quebrada. Ele me trata como alguém que vale a pena. E pela primeira vez, Lívia chorou sem saber exatamente o motivo. Havia uma coisa que Miguel temia mais do que o momento em que Lívia o esquecia. Era o momento em que ela começava a perceber. Porque esquecer era limpo. Era um corte rápido. Mas perceber doía. Com o passar dos dias, Lívia começou a notar padrões. Não lembranças, mas ecos. Coisas que não faziam sentido, mas insistiam em permanecer. Ela sabia qual banco do metrô rangia quando alguém se sentava. Sabia exatamente quantos passos dava da floricultura até o Rio An. Sabia que Miguel sempre chegava 3 minutos atrasado, e nunca explicava por quê. Você sempre se atrasa, ela comentou certa vez, com um meio sorriso. É estratégia, ele respondeu. Se eu chego atrasado, não fico nervoso esperando. Ela o observou em silêncio. Você mente mal. Ele riu, mas o riso morreu rápido demais. Em outra manhã, enquanto arrumava flores, Lívia parou de repente. Miguel, chamou. HM. Por que você nunca pergunta sobre meu passado? Ele ficou imóvel. Algumas histórias não gostam de ser forçadas, respondeu com cuidado. Ela não insistiu. Mas algo ali se quebrou um pouco. Naquela noite, Lívia decidiu fazer algo diferente. Abriu o caderno. Folheou páginas antigas. E percebeu algo assustador. Não eram apenas anotações. Eram respostas. Respostas para perguntas que ela ainda não tinha feito naquele dia. Hoje você vai se sentir sozinha. Isso passa. Você vai querer fugir. Não fuja. Você vai desconfiar dele. Espere mais um pouco. Lívia fechou o caderno com força. Isso não é normal, sussurrou. Na página seguinte, havia algo que nunca tinha visto antes. Ou talvez tivesse visto e esquecido. Uma foto. Ela e Miguel, sentados no mesmo banco do rio. Ela sorrindo com a cabeça encostada no ombro dele. O coração de Lívia disparou. Na manhã seguinte, quando encontrou Miguel, ela não sorriu. A gente já namorou? Perguntou, direto. Miguel sentiu o chão desaparecer. Sim, respondeu, depois de alguns segundos. Muitas vezes. Ela respirou fundo. E eu sempre esqueço. Sim. E você, sempre volta. Sim. Ela riu, mas havia lágrimas nos olhos. Isso é cruel. Eu sei, ele respondeu. Mas eu prefiro isso a não te ver. O silêncio entre eles era pesado. Por que você não me conta tudo de uma vez? Ela perguntou. Eu posso aguentar. Miguel balançou a cabeça. Você diz isso hoje. Amanhã você acorda com medo. Eu já tentei. Ela desviou o olhar. Então o que eu sou para você? Ele se aproximou um passo, depois parou. Você é a pessoa que eu escolho todos os dias, disse. Mesmo sabendo que amanhã você pode não me escolher. O peito de Lívia doeu. Naquela noite, ela escreveu algo novo no caderno. Não como instrução. Como pedido. Se amanhã eu não lembrar, por favor, me faça rir primeiro. Depois me diga a verdade. Miguel encontrou aquela página dias depois. E chorou sozinho,
pela primeira vez em muito tempo. Porque ele sabia. O tempo estava acabando. E algumas verdades não podem ser adiadas para sempre. Miguel sempre soube que aquele dia chegaria. O dia em que continuar fingindo seria mais cruel do que contar a verdade inteira. Naquela manhã, Lívia acordou às 7h12 como sempre. Leu os bilhetes. Leu o caderno. Mas algo estava diferente. Havia um vazio maior do que o normal. Como se o silêncio do apartamento estivesse esperando por alguém. Na última página do caderno, algo novo havia sido escrito. Não por ela. Pela letra que ela já reconhecia sem lembrar de onde. Hoje eu vou te contar tudo. Se você quiser ir embora depois disso, eu vou entender. O coração de Lívia apertou. Ela foi até a floricultura, mas Miguel não apareceu. Esperou 10 minutos. 20. 1 hora. E então encontrou um endereço anotado no verso da própria mão. Yuan. Banco de sempre. Quando chegou lá, Miguel já estava sentado, olhando a água. Não sorriu quando a viu. Não fez piada. Apenas respirou fundo. Eu cansei de mentir por omissão, ele disse, antes mesmo que ela falasse. E você merece escolher, mesmo que esqueça amanhã. Ele contou tudo. O acidente. Os dias repetidos. As tentativas erradas. As despedidas silenciosas. Contou como se apaixonou pela mesma pessoa dezenas de vezes. E como perdeu essa mesma pessoa todas as manhãs. Lívia ouviu em silêncio. Não chorou. Não interrompeu. Então eu sou um fardo, ela disse por fim. Miguel se virou rápido. Não. Você é a razão pela qual eu acordo todos os dias com vontade de tentar de novo. Ela respirou fundo. E se um dia você se cansar? Eu vou ter vivido algo que valeu a pena, ele respondeu. Mesmo que só por um dia. Lívia ficou de pé. Caminhou até a beira do rio. Pensou. Sentiu. Amanhã eu não vou lembrar disso, ela disse. Eu sei. Ela voltou até ele e segurou sua mão pela primeira vez sem medo. Então fica comigo hoje, pediu. Só hoje. Eles caminharam por Seul como se o tempo tivesse desacelerado só para eles. Comeram coisas simples. Riram. Ficaram em silêncio. Criaram lembranças que só um dos dois carregaria. À noite, Miguel a deixou na porta do apartamento. Não vou subir, ele disse. Prefiro que amanhã você acorde segura. Sem confusão. Ela assentiu. Depois hesitou. Miguel. HM. Se amanhã eu não lembrar de você, o que vai fazer? Ele sorriu, com os olhos marejados. Vou entrar na floricultura, tropeçar um pouco, e tentar te fazer rir de novo. Ela sorriu também. Na manhã seguinte, às 7h12, Lívia acordou com o coração acelerado. Leu os bilhetes. Leu o caderno. E na última página, encontrou algo que nunca tinha visto antes. Ou talvez tivesse. Mesmo que você esqueça. Você foi amada de verdade. Na floricultura, o sino tocou. Um homem entrou, tropeçou levemente e sorriu nervoso. Oi, bom dia. Lívia olhou para ele por alguns segundos. Você parece idiota, disse. Mas, de um jeito confiável. Miguel sorriu, aliviado. Posso tentar te fazer rir? Ela pensou por um instante. 5 minutos, respondeu. E em Seul, naquela cidade que nunca para, 2 pessoas começaram tudo de novo. Se quiser acompanhar mais histórias como essa, curta e se inscreva no canal.